Sequencial foi a segunda tentativa francesa de se fixar nas terras brasileiras. A primeira foi em 1055, quando a França passava por alguns conflitos internos entre católicos e protestantes. Essa primeira instalação ocorreu na Baía Guanabara. Teve fim em 1559, com a aneação portuguesa. Aos lados do índios Tamoios lutaram contra os portugueses. No entanto, não saíram vitoriosos, sendo derrotados no governo do terceiro governador-geral do Brasil, Mendes Sá, em 1567. A partir disso, eles resolveram ocupar outra parte do território brasileiro, em março de 1612. Expedição liderada pelo Daniel de Latouche, que pendurou até 1615, ano em que foram expulsos definitivamente do Brasil. Durante o período em que estiveram explorando e consolidando suas presenças nas terras brasileiras, ao lado dos índios, fundaram uma segunda colônia francesa, denominada França Equinocial. Os primeiros momentos da colônia foram de tranquilidade. Logo, porém, Portugal e Espanha procuraram reagir ante a ameaça de perderem parte da sua colônia. Uma expedição comandada por Jerônimo de Albuquerque, com centenas de portugueses, brasileiros e indígenas, foi enviada para retomar a área. A origem do nome França Equinocial está relacionada com o território de conquista. Inicialmente, suas ocupações foram no Maranhão, que mais tarde expandiu-se para os estados de Pará, Amapá e atual Tocantins. Assim, a bandeira francesa foi hasteada pela primeira vez no Maranhão, em meio aos Tupinambás, pondo fim à primeira fase da França Equinocial. Em sua extensão máxima, o território do domínio francês se estendia desde o litoral maranhense até o norte do atual Tocantins, dominando também quase todo o leste do Pará e boa parte do Amapá. Fundaram a cidade de São Luís em homenagem ao rei da França, Luís. É considerada a única capital do país fundada por estrangeiros. Os frades capuchinhos, presentes entre os colonos, produziram importantes relatos sobre a presença francesa no Maranhão. As lutas, porém, não resultaram em vitória clara para qualquer dos lados. No dia 3 de novembro de 1615, vendo que não havia possibilidade de encontrar uma maneira diplomática para resolver o assunto, e sabendo de sua inferioridade em homens e material ibérico, rende-se ao chefe português. Era o fim do segundo projeto de colonização francesa no Brasil. Por sua vez, franceses fizeram novas tentativas de colonização mais ao norte, na foz do rio do Amazonas e na região da atual Guiana Francesa. O estabelecimento francês na Guiana viria a firmar-se após 1674, quando passou para a Guiana Francesa. Atualmente, a Guiana Francesa é um departamento da França continental, ou seja, o Brasil faz fronteira com a própria França. Mas os franceses não se darão por vencidos. Quase 100 anos depois, a França voltaria a investir na costa brasileira. Desta vez, ataca a cidade do Rio. França e Inglaterra eram inimigas, e o rei Luís XIV da França autorizou o corso aos domínios ultramarinos de Portugal, tradicional aliado dos britânicos. Por essa razão, em meados de agosto de 1710, Jean-François Duclerc, no comando de 6 navios e cerca de 1.200 homens, surgiu na barra da Baía de Guanabara,
hasteando bandeiras inglesas como disfarce. As autoridades no Rio de Janeiro, alertadas pela metrópole, já aguardavam a vinda de corsários franceses, razão pela qual o fogo combinado da fortaleza de Santa Cruz e da fortaleza de São João repeliu a frota que tentava forçar a barra. O barulho dos tiros alertou toda a cidade, que temeu a invasão. Os franceses navegaram pelo litoral para sudoeste, rumo à Baía de Ilha Grande, saqueando fazendas e engenhos. Lá aportaram a Barra de Guaratiba, onde desembarcaram, marchando por terra para a cidade do Rio de Janeiro. No percurso passaram pelo Camorim, por Jacarepaguá, pelo Engenho Novo e pelo Engenho Velho dos Padres da Companhia de Jesus, descansando nesse último. No dia seguinte, prosseguiram pela região do Mangue, alcançando o Morro de Santa Teresa, próximo à atual Rua do Riachuelo, e até o Morro de Santo Antônio, que contornavam até a Lagoa do Boqueirão. Pela Rua da Ajuda e de São José, alcançaram o Largo do Carmo, a atual Praça 15, onde encontraram a resistência dos habitantes em armas, tendo se destacado a ação dos estudantes do Colégio dos Jesuítas, liderados por Bento do Amaral da Silva, que desceram do Morro do Castelo em uma emboscada. Afirmam-se que os franceses perderam 400 homens. Duclerc, que os comandava, foi detido em prisão domiciliar, na atual Rua da Quitanda, vindo a ser assassinado em condições misteriosas por um grupo de encapuzados. Alguns meses mais tarde, no dia 18 de março de 1711, alguns autores supondo que por questões pessoais. A população da cidade festejou entusiasticamente a vitória durante vários dias. Infelizmente, as autoridades coloniais subestimaram a capacidade do sistema defensivo da Barra, difundindo-se a crença generalizada de que, após tamanha derrota, corsário algum voltaria a tentar forçá-la, o que se mostrou dramaticamente incorreto. Meses após a morte de Duclerc, no dia 12 de setembro de 1711, sobre uma espessa névoa que encobria toda a Baía de Guanabara, 18 navios de guerra comandados por René du Guesclin, que veio com mais de 6.000 homens, sendo que na cidade só havia um pouco mais de 1.500 soldados para defendê-la. O Rio era naquele momento uma cidade por onde se escoava o recente ouro encontrado nas minas. Em apenas 4 horas, mesmo sendo bombardeados pelas fortalezas da entrada da Baía de Guanabara e mesmo perdendo 300 homens, conseguiu invadir e derrotou a resistência. Toda a cidade fugiu. Foi um terror total. A pilhagem era generalizada. Foi pedido uma quantia enorme como resgate, e os franceses aguardaram por 50 dias o acúmulo de toda a quantia. Levaram ouro, bois, escravos, açúcar, entre tantas outras mercadorias e saques. Essa expedição salvou as finanças de René e o salvou da falência, além de trazer prestígio. A repercussão deste ato foi enorme na Europa, deixando as relações entre França e Portugal abaladas por anos. Portugal percebeu também que havia mais ouro na colônia do que se pensava. A pergunta ficou no ar: como a colônia recolheu tanto ouro em tão pouco tempo?